Em 1087 ano da morte do rei Normando Guilherme, o Conquistador, um autor anônimo da crônica anglo-saxônica, registrou esta citação. Entre outras coisas, a boa ordem que Guilherme estabeleceu não deve ser esquecida. Era tal que qualquer homem que fosse alguém poderia viajar pelo reino com o peito cheio de ouro sem ser molestado, e nenhum homem ousaria matar. Outra citação longe da segurança de um ambiente social, o roubo nas estradas era só um dos muitos perigos de viajar. Na verdade, estranhos ameaçadores podiam ser a menor das preocupações de um medieval quando estavam na estrada. Vamos voltar à Idade Média e observar a neve, enjoo do mar, naufrágios e insônia, alguns perigos das viagens medievais. E agora, uma mensagem rápida do nosso patrocinador, eu mesmo. Então, quero ser o mais breve possível. Mas como alguns de vocês já sabem, eu sou o vocalista de uma banda chamada Default Mode Network, e nós acabamos de lançar um single hoje chamado E Senhora Fulana de Tal. Menciono isso aqui para pedir ajuda a quem ouve rock. Esse single tem forte influência do Cream dos anos 60, mas com produção e vibe modernas. É incrível ouvir a opinião de todos sobre a música. Quanto mais streams, salvamentos, playlists e compartilhamentos tivermos nas plataformas, mais pessoas as músicas alcançarão pelos algoritmos. Isso ajuda muito. Sempre que ouvirem ou interagirem com as músicas, o link está abaixo. Mas para ficar por dentro de algumas novidades divertidas que vem aí, incluindo um videoclipe com 400 patinhos de borracha, você também pode nos encontrar aqui no YouTube ou no Instagram. Eu adoraria saber o que você achou da música. Como sempre, agradeço muito o apoio de todos à banda e pelo trabalho da equipe neste canal. Obrigado mais uma vez, pessoal. E agora, para o vídeo de hoje, bem-vindo ao Medieval Madness. Não vejo a floresta por causa das árvores. Na Idade Média, viajavam por vários motivos, geralmente por negócios ou lazer, mas para a maioria dos medievais, a principal razão para sair das cidades era a peregrinação religiosa. Havia outros na estrada, como quem buscava trabalho, soldados, mercenários, missionários e curiosos. A maioria só viajava distâncias curtas, geralmente até o mercado próximo, pois tinham tudo à mão. Era o lar deles, onde trabalhavam, iam à igreja, celebravam dias santos e principalmente onde estavam suas famílias e sentiam-se seguros. Então, por que a necessidade de viajar além dos limites das muralhas da cidade e dos limites das aldeias? Havia um mundo hostil esperando do outro lado da Europa. Vastas florestas cobriam a paisagem, inclusive perto de grandes cidades como Londres e Paris, onde havia extensas áreas arborizadas. No século X, um monge da abadia de São Remígio, em Reims, foi para Chartres. Observei que, ao seguirmos caminhos tortuosos na floresta, eu e meus 2 companheiros enfrentamos várias desventuras por nos perdermos em uma encruzilhada. Fizemos um desvio de 6 léguas. Como cada légua equivale a cerca de 3 milhas, quase 5 quilômetros, esse desvio foi de cerca de 18 milhas. Enquanto muitos camponeses aceitavam trabalhos no campo, outros viviam em constante movimento. O clero viajava entre mosteiros, catedrais e igrejas, enquanto peregrinos iam de santuário em santuário sagrado. Mercadores viajavam de feira em feira, enquanto agentes do rei coletavam impostos e investigavam eventos incomuns. Os nobres viajavam entre palácios, seguidos por menestréis que animavam castelos, feiras e festivais. Haviam guerras, fomes e epidemias que faziam os medievais se deslocarem. Aviso de viagem. Antes de partir para uma longa jornada, como uma peregrinação, era preciso cuidar de algumas questões práticas. O plebeu precisava da permissão do cônjuge para viajar e o clero de autorização de um superior da igreja. Viajar sozinha sempre foi perigoso para mulheres, com risco real de assédio e estupro. O hospício do século XV em Roma revela que só uma em cada 7 viajantes era mulher. Quem podia era acompanhado por cavalariço, escudeiro e soldados para proteção. O risco de captura e escravidão era maior na região do Mar Negro. Quem viajava a serviço do rei tinha uma carta de salvo-conduto assinada,
útil para outros reinos. Dinheiro era indispensável. Outras recomendações, no entanto, incluíam levar uma capa, um chapéu de aba larga, um bastão conhecido como bordão e uma bolsa conhecida como scrip. A bolsa deveria ter um fecho de fivela para evitar furtos e uma alça de ombro para posicioná-la atravessada no corpo e impedir possíveis ladrões de bolsa. O bastão era usado para apoio, autodefesa e podia ser abençoado por um padre antes da viagem. Muitos medievais levavam uma espada em viagens, prevendo possíveis ataques. Havia também guias escritos por viajantes que retornavam, como o do frade franciscano do século XV, Nicolau de Poggibonsi. O livro de Utrema oferece um itinerário detalhado com informações práticas e distâncias para futuros peregrinos na Terra Santa. Dizia-se que amuletos ajudavam a proteger o viajante durante sua jornada. Eles podiam ser recitados ou carregados, escritos em moedas, livros, até mesmo em pedaços de fita. Um dos amuletos mais populares dizia o seguinte: "Mas Jesus, passando entre eles, seguiu seu caminho." Viajantes eram orientados a consultar mapas astrológicos antes de viajar para saber em que signo estava a Lua. Se a Lua estivesse em Gêmeos, você teria lucro e seria cumprimentado como amigo. Mas se estiver em Virgem, não vá, pois será oprimido pela sorte. Após a queda do Império Romano, grande parte da Europa manteve boas estradas públicas. Nos séculos X e XI, o sistema reto de estradas antes militar ainda existia, mas estavam abandonadas, principalmente as secundárias. Sem cavalo, a maioria viajava a pé, sendo essa a forma mais comum de locomoção. É incrível pensar que muitos peregrinos iam andando da Inglaterra ao norte da Espanha ou da Alemanha a Jerusalém. Era possível andar cerca de 50 quilômetros em um bom dia, caminhando 8 a 10 horas mesmo sem uma bota adequada. As viagens por terra eram planejadas para a primavera, evitando o calor do verão e o frio do inverno. Félix Fabre, pregador dominicano suíço e peregrino, registrou detalhadamente suas viagens, incluindo a travessia das montanhas do Passo do Brenner. Abre aspas, "onde sofri com o frio intenso, pois lá, mesmo no verão, sempre há gelo, neve e geada durante a viagem." Em 1483, Félix lamentou: "Estrada íngreme, ruim na chuva. Viajei com lama até os joelhos porque a estrada estava ruim após a chuva do dia anterior." Na noite seguinte, a neve cobriu a lama, escondendo pântanos e buracos. Então meu cavalo, que eu conduzia o tempo todo com lama até a barriga a cada passo, e eu também, com lama até os joelhos. TripAdvisor. Ao se hospedar em estalagens com outros homens, era preciso ter cuidado. Era melhor ficar sóbrio e recusar bebida de companheiros de viagem muito amigáveis. Com muitos hóspedes, estalajadeiros colocavam desconhecidos juntos no quarto e eles dividiam a cama. Como era de se esperar, isso gerava muitas discussões e até brigas, principalmente por causa de furtos ao dividir o quarto. Confia em mim, é fácil pegar uma bolsa de moedas quando seu companheiro de cama está dormindo profundamente, especialmente se ele bebeu muito. Em junho de 1460, no Hotel Amor de Deus, em Paris, 5 homens de diferentes regiões da França, como Normandia, Dijon e Nantes, dividiam um quarto. Mas foi Alan Robert, da Bretanha, que roubou dinheiro do colega de quarto durante viagens pelo Passo de Brena. Félix Fabre chegou a uma vila alpina e conseguiu um quarto com porta trancável. 2 mensageiros esqueceram de trancar o quarto e tiveram as bolsas roubadas por mineiros de prata bêbados. Não era só o dinheiro que precisava ser vigiado. Em 1479, João Godardo matou um soldado ao flagrá-lo roubando o cavalo de um comerciante. Assim, era possível encontrar pessoas prestativas nas estradas. Bem, eram violentas, mas também prestativas. As hospedagens variavam bastante e a limpeza raramente era prioridade dos estalajadeiros. No livro Um Guia de Viagem para a Idade Média, Antônio Beio mostra os perigos que viajantes enfrentavam em hotéis ou estalagens. Ele observou que uma fonte constante de aborrecimento para os viajantes era o fato de não conseguirem ter uma boa noite de sono, mesmo que tivessem pago caro por um estabelecimento de alto padrão. Antônio Beiro descreve o barulho como cavalos relinchando e batendo os cascos no pátio.
os bares abertos até tarde e a casa do pescador próxima, que começava suas atividades cedo, além dos vigias nas muralhas que gritavam as horas à noite. Ele descreve como criaturas como os gatos, alguns morcegos, moscas e mariposas, quietos durante o dia, se transformavam à noite em 1000 arranhões e zumbidos. Pulgas e percevejos ganhavam vida. As vigas rangiam e estalavam. Outros hóspedes tossiam e chiavam, roncavam, e Érico resmungava, rezava e murmurava. Assim o sono vinha de forma passageira. Uma viagem tranquila de barco também não era mais fácil, e de fato era comum morrer no mar. Durante sua viagem a Jerusalém em 1384, o florentino Nicola de Martigny foi lançado ao mar Mediterrâneo Oriental. Quando seu barco virou, ele ficou tão assustado que seus cabelos e barba ficaram brancos. Poucos medievais sabiam nadar. O navio inglês Cogiene colidiu com rochas perto de Modem, sul da Grécia, em 1446. Depois de partir de Bristol com sacos de lã e cerca de 160 peregrinos, ela naufragou em uma noite fria e escura de dezembro, com a perda de 37 vidas. Doenças se espalhavam rápido nas galés e passageiros doentes eram logo deixados no porto mais próximo. No final do século XIV, governos marítimos, como o de Veneza, conhecida como a melhor cidade do mundo para embarcar, tornaram-se cada vez mais cautelosos em relação a embarcações vindas de regiões infestadas pela peste. O enjoo do mar, com vômitos e ânsia intensos, era uma dificuldade frequente para os marinheiros. O poeta francês do século XIV, Guilherme de Morchamp, descreve como Pedro I, rei de Chipre e Jerusalém, sofria muito com isso. Citação: no mar, ele ficou o tempo todo sob o cobertor como um cadáver, sem comer, beber ou dormir. Fim da citação. Até o mar calmo era temido, pois parava a viagem. Roberto Sansoverino, um nobre italiano, ficou preso assim por 22 dias no inverno de 1458. Félix Fabre explicou: quando o vento cessa, o mar silencia e o navio não se move. Tudo a bordo apodrece, fica fétido e mofado. A água fede, o vinho fica intragável e a carne seca ou defumada enche de vermes. De repente surgem inúmeras moscas, mosquitos, pulgas, piolhos, vermes e ratos. Fim de citação. Talvez seja melhor concluir com o conselho de 2 homens que vivenciaram as viagens medievais. De Simone Sagoli, italiano de Florença que visitou Jerusalém em 1384, disse: ninguém deveria viajar. Quem não deseja dificuldades, problemas, tribulações e o risco de morte. De Sancto Braço foi administrador e estadista do século XV no Ducado de Milão. Santo escreveu um relato detalhado de suas viagens à Terra Santa, intitulado Vadio del Santo Sepulcro. Nela, ele aconselhou que, abre aspas, os peregrinos deveriam levar 2 bolsas, uma contendo 200 ducados venezianos, a outra precisa ter muita paciência. Obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever para mostrar seu apoio ao canal. Estes são vídeos feitos por humanos, sem o uso de nenhuma inteligência artificial, então qualquer engajamento que você der ao vídeo, realmente, de verdade, nos ajuda muito. Valeu, pessoal, e nos vemos na próxima semana para mais um episódio.